O ônibus chega na hora, as ruas estão limpinhas. O pessoal respeita a faixa. Poder de compra, lógico. Minhas compras do mês deram 60 euros. Você não precisa aqui trabalhar e ser rico, ter um salário absurdo, para você conseguir comprar um celular que você gosta, para conseguir viajar. A gente tem liberdade de ir e vir, de andar com menos medo. E o Brasil? Eu cheguei a morar ano passado no Rio de Janeiro, e eu não tinha liberdade nem segurança para pegar o meu celular. A parte do transporte público. No Brasil, de forma geral, além de ser caro, não é bom. Mas você já reparou que falar mal do Brasil nem sempre viraliza como antes? A não ser quando quem fala é uma vilã de novela. Pode avisar que Odete Roitman chegou. Só você colocar os pés no galeão, você começa a sentir esse calor horroroso. A ver aquela gente horrível no caminho. Uma gente feia parada esperando aqueles ônibus caquéticos. E mesmo assim, a risada costuma ser crítica. A gente não engole fácil. Eu sei que as pessoas no Brasil reclamam muito de burocracia, mas aqui a burocracia é muito grande. A diferença é que aqui é previsível. Você precisa de 38 documentos. Eles vão te dar os 38. O calor humano. A gente consegue conversar com mais facilidade. Aqui as pessoas são um pouco mais reservadas. A impressão que eu tenho do Brasil é que ele atende todo mundo, de todo lugar, do jeito que for, principalmente conhecendo o nosso sistema de saúde, o nosso SUS. Fica uma sensação de que alguma coisa mudou. É a característica mais marcante e talvez mais promissora da experiência brasileira no mundo em crise. Mudou mesmo? As populações que eram humilhadas superaram a humilhação. O povo brasileiro se rebela também. O que foi que aconteceu? Fica comigo, que eu te conto até o final deste vídeo. Você já ouviu falar em complexo de vira-lata, não é? Eu preciso começar a nossa conversa com essa explicação, porque ela é o nosso fio da meada. A expressão é antiga. Ela foi criada pelo dramaturgo e cronista brasileiro Nelson Rodrigues, num texto em que ele discutia a dificuldade do brasileiro em se levantar depois de uma derrota, no caso, numa Copa do Mundo. Foi o seguinte: em 1950, a seleção brasileira perdeu o título para o Uruguai em pleno Maracanã. E em 1958, quando o Nelson revisitou essa decepção, ele percebeu que ela havia deixado uma marca forte demais, que talvez revelasse algo mais profundo da alma brasileira. Sim, o complexo de vira-lata. Uma espécie de auto-humilhação. É que pairava sobre o país um pessimismo quase sem remédio. Aí o Nelson foi e se indignou com a nossa falta de autoestima. Produziu um texto que fez história porque deu nome a uma coisa que estava muito perto, dentro, mas ninguém tinha parado para descrever. O fato de que o brasileiro sofreria, na verdade, de uma vergonha do próprio brilho, um constrangimento diante do outro, o estrangeiro, o europeu, que sempre parece melhor, não só no futebol. Aliás, será que dá para dizer que sofria? Bom, o Brasil venceu a Copa de 1958, contra a Suécia, anfitriã do torneio, ou seja, aqui na Europa. Como a gente sabe, foi a primeira vitória de muitas. Antes de apresentar o que os nossos entrevistados disseram sobre superar o tal complexo, vale um parêntese. Por que ele elege o vira-lata como aquilo que nós temos de pior, aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos? Por que o vira-lata? O vira-lata é a miscigenação, é a mistura de raças. Há implicitamente nessa metáfora um subtexto que é a ideia de que o puro é superior ao misturado, ao miscigenado. Porque a condição brasileira, como aliás a recente pesquisa de DNA mostra, a condição brasileira é a condição da miscigenação, da mestiçagem. Isso não é alguma coisa da qual nós devamos nos envergonhar. Muito pelo contrário, é algo de que nós devemos nos orgulhar, porque é a característica mais marcante e talvez mais promissora da experiência brasileira no mundo em crise. Essa convivência, essa capacidade de absorver elementos de muitas culturas e dar a isso uma identidade própria. Na visão do escritor, que é um crítico de Nelson Rodrigues, falar em viralatismo
seria meio que dizer que a nossa mistura não é a nossa maior riqueza, e está além disso. Porque a verdade é que, historicamente, esse conceito também é usado para caracterizar uma elite intelectual e econômica que subjuga os próprios pares, ou seja, os brasileiros. Ela se materializa naquele tipo de pessoa, por exemplo, que viveu uma ascensão econômica, olha para o mais pobre com desprezo, mas, no fundo, não se livra de uma insegurança identitária, expressa, em certa medida, no velho complexo. No século XX, na França, eles começaram a usar a expressão do nouveau riche, que tinha a ver com essas classes subalternizadas, exploradas, que de repente começam a enriquecer e começam a fazer a cena da nobreza ou da burguesia, que perdem a consciência da sua condição de trabalhadores. E no Brasil tem muito isso também. Para quem, como eu, é noveleiro, tem um caso desses bem atual na refilmagem da novela Vale Tudo, exibida pela primeira vez no fim da década de 1980. Uma personagem que adora falar mal do Brasil, que veio da pobreza, enriqueceu e vive de elogios à Europa. E por que eu estou dando esse contexto todo? Porque estamos discutindo a possível superação de uma repulsa do brasileiro pelo Brasil, que, para os especialistas com quem nós conversamos, passa pelo que está implícito no tal complexo do qual Nelson Rodrigues falava. Embora ele fosse, sim, como o Eduardo falou, um homem conservador e tenha abordado o assunto à sua forma de pensar. Ele era um homem conservador, muitas vezes reacionário, mas era um cronista muito sensível às questões populares, aos preconceitos existentes na sociedade. Agora, vou direto ao ponto. A gente está mesmo esgotado de odiar o Brasil? As populações que eram humilhadas superaram a humilhação. Existe um orgulho em ser afrodescendente no Brasil. A população branca passa a ter vergonha do racismo, abominar o racismo. E, em relação às mulheres, eu também acho isso, tem uma consciência feminista que cresce, avança e que faz com que as mulheres superem esse lugar subalterno, humilhado. Novas lideranças políticas vão surgindo. Agora é preciso dizer, o povo brasileiro se rebela também. O povo brasileiro vota. O povo brasileiro aprende. Existe um aprendizado. E o povo brasileiro, na visão dos especialistas, também se afasta cada vez mais do imaginário do modo de vida europeu como ideal. Nasci nos anos 70. Conheço como era o Brasil dos anos 80. Acho que a abertura de mercado, a dinâmica da economia, uma moeda estável a partir dos anos 90. Isso tudo foi proporcionando abertura. O Brasil viveu nas décadas de 2000 e 2010 um crescimento econômico que reforçou uma imagem positiva do país como emergente no cenário mundial. Em 2014, segundo dados dessa pesquisa aqui, o brasileiro demonstrava mais satisfação com a vida que nos anos 90, dando mais valor, inclusive, à própria identidade e cultura. Pautas sociais também fizeram emergir debates progressistas com resultados práticos, como união estável entre pessoas do mesmo sexo, as cotas raciais, criminalização da homofobia e transfobia, a defesa de desenvolvimento ecológico desde a Rio 92. Já reparou como a gente hoje também admira e celebra o cinema brasileiro e não fica só batendo palma pro americano? Tudo isso sinaliza um enfraquecimento da conversa "o Brasil deu errado", a gente tinha era que ter sido colônia da Inglaterra, e por aí vai, especialmente entre os mais jovens. Nas redes sociais, são inúmeros os perfis exaltando os bons exemplos, dando visibilidade e respeito à nossa cultura, nossa música, nosso jeito por vezes sustentável e criativo de viver. Para puxar para os não tão novinhos assim, eu venho de uma cidade em Minas onde a cultura da bicicleta é bem antiga. Já era o meio de transporte usado por metade da população em meados de 2010, quando crise climática nem era um assunto tão presente. Outra coisa, quem no interior do Brasil nunca viu a mãe transformar uma camiseta velha em pano de chão? Reaproveitar o óleo ou doar para a vizinha fazer sabão.
Uma forma de vida menos calcada no calculismo, na acumulação de capital, na produtividade, na eficiência a qualquer preço, e mais voltada para o lado lúdico, afetivo da existência. As relações pessoais, o congressamento, a festa, o dom da vida como celebração. Essa capacidade muito brasileira de desfrutar intensamente o momento, de festejar, de manter vínculos densos de afetividade com pessoas, inclusive no local de trabalho, que são características muito arraigadas e que, na minha observação e na minha análise, derivam da presença de elementos afro-ameríndios na cultura brasileira. Não dá para dizer, claro, que o Brasil é perfeito. Esse não é o ponto. Que lugar é? Olha só a Alemanha. Se ser um país rico fosse sinônimo de alegria e perfeição, quem vive aqui estava feito. Mas os alemães enfrentam uma epidemia de solidão entre os mais jovens e idosos. E estão aí lidando com uma desaceleração histórica na economia, sem falar nos dilemas políticos. O que eu quero dizer com isso é que ninguém está ignorando os problemas brasileiros. Que, aliás, nem vou mencionar, porque você já está cansado de saber. Mas também não é o caso, como dito nas entrevistas, de achar que absolutamente tudo está ruim, que nada andou, que nós somos uma cópia mal feita do imaginário europeu. Ou pior ainda, que a Europa é melhor. Porque não é verdade. O reforço de aspectos negativos pode significar que nós estamos só reproduzindo discursos, espalhados em parte para exercer algum tipo de dominação. Quando a gente cria um discurso, de tanto repetir um discurso, se cria a noção de que aquele discurso é verdadeiro. Então, por exemplo, se criou essa ideia que brasileiro não trabalha. Se inventou também no Brasil a ideia de que no Sul se trabalha muito e no Nordeste se trabalha pouco. São falas que funcionam por repetição e que vão criando essa verdade que domina a cena e domina as mentes. E nos hipnotizam, para usar as palavras da própria Márcia. Nos deixam submissos a valores e visões de mundo distorcidos, impostos por colonizadores europeus.